Capítulo 11. Onde para a culpa, ali estou eu. O gênio criativo de Pablo Picasso é dos mais altos da arte do século XX, mas nos seus relacionamentos, especialmente com as mulheres, ele era um monstro devorador. O Minotauro era o apelido que ele dava a si mesmo, e monstro era o nome com que amigos como o escultor Alberto Giacometti o chamavam. Disse Picasso: quando eu morrer, vai ser um naufrágio, e como quando um imenso navio afunda, muitas pessoas em redor serão sugadas com a minha queda. Infelizmente, ele estava certo. Após sua morte, em 1973, aos 91 anos de idade, 3 das pessoas mais próximas a ele suicidaram. Sua segunda mulher, Jaqueline, uma antiga amante, Marie-Thérèse, e o neto Pablito, e diversas outras tiveram crises nervosas, incluindo sua primeira mulher, Olga, e a mais famosa de suas amantes, Dora Maar. Essa destruição se mostrou desde os primeiros dias. Sua própria mãe avisou a primeira esposa: não acredito que nenhuma mulher possa ser feliz com meu filho. Ele vive para si e para mais ninguém. Em seu livro A Vida com Picasso, Françoise Gillot, 40 anos mais nova que Picasso, reconta a história de seus 10 anos como sua terceira amante. Ele era tão dominador, disse ela, que havia momentos em que parecia uma impossibilidade física continuar a respirar fora de sua presença. Mas, como admitia Picasso, havia apenas 2 espécies de mulher no seu mundo: as deusas e os capachos, e mais cedo ou mais tarde todas passavam da primeira para a segunda categoria. Dora Maar, que antecedeu Gillot como amante de Picasso, acabou dizendo a ele: você nunca amou ninguém em sua vida, não sabe como amar. Ela disse-lhe certa vez que ele era o diabo, após o que Picasso queimou-lhe a bochecha com um cigarro, parando apenas porque pode ser que eu ainda queira olhar para você. O próprio Picasso disse a Françoise Gillot: toda vez que mudo de mulher, eu devia enterrar a anterior. Desse jeito eu me livraria delas. Mata-se a mulher e apaga-se o passado que ela representa. Gillot chamava isso de complexo de barba azul de Picasso, dizendo que não há dúvida de que isso estivesse ligado ao seu ateísmo. Seguidor ferrenho de Nietzsche, Picasso dizia que Deus estava morto e foi ouvido dizendo: eu sou Deus, eu sou Deus. No vácuo nihilista criado por Picasso, entre as forças que permaneciam, havia um ímpeto demoníaco de continuar produzindo arte e exercer poder sobre as pessoas. Não é necessário dizer que Pablo Picasso permaneceu um grande artista, como também um ser humano criado à imagem de Deus. Com toda a sua destrutividade, ele ainda mostrava sinais de desejo apontando em outra direção. Um dos exemplos mais marcantes assustou a Gillot com toda a sua contradição. Um dia, depois de 3 anos de relacionamento, estavam nas Ilhas Antibes, no sul da França, quando, de repente, Picasso conduziu a amante a uma pequena igreja e dirigiu-a a um canto escuro próximo à frente. Você vai jurar aqui que vai me amar para sempre, disse Picasso. Posso jurar isso em qualquer lugar, respondeu Françoise. Não, não. Bem, é claro que pode, é tudo a mesma coisa, mas é uma dessas coisas. Nunca se sabe. Pode ser que haja algum valor no que dizem sobre as igrejas. Pode ser que o torne um pouco mais certo. Quem sabe? E assim, Françoise Gillot jurou e Picasso jurou, e ele pareceu satisfeito. Será que era superstição ou intuição essa insistência de Picasso? Ele era inquestionavelmente supersticioso e fatalista. Ensinara a Gillot que qualquer amor só dura por um período pré-determinado, tanto que ela escreveu: todo dia eu sentia que o nosso tinha um dia a menos para existir. Mas ele era também incurável em seu desejo. Acho que vou morrer sem ser amado, disse em outra ocasião. Afinal de contas,
Como dizia uma velha balada, se o amor não é eterno, para que a eternidade? Mas tal desejo aponta além das fraquezas do relacionamento humano. Grita por um ponto de referência eterno. Somente um padrão eterno poderá manter responsável um desejo de amor que perdure. Assim, Picasso, o ateu, ainda criado à imagem do Deus a quem negava, intuitivamente se atava à igreja para mantê-lo responsável, enquanto ele e a amante declaravam o amor um ao outro. Responsabilidade a ou por alguma coisa. O incidente que acabamos de relatar sobre a vida de Picasso destaca mais um aspecto da importância do chamado. A noção de chamado é vital para a procura moderna de uma base para a responsabilidade moral e para o entendimento da própria ética. O mundo ocidental está inundado por partes iguais de lástima pela crise moral e pedidos piedosos por maior responsabilidade em remediá-la. Para pessoas religiosas e muitos conservadores, os dois são intimamente ligados. Responsabilidade moral é a resposta para a crise moral. Para algumas pessoas seculares, não há verdadeira crise moral, somente novos desafios numa sociedade secular onde a religião é menos relevante e a responsabilidade é o modo respeitável de se falar em moral sem falar em religião. Para outras pessoas secularistas, a crise da moral moderna é muito real. A ética entrou em colapso numa moralidade sem base moral. Mas o que nos salva, dizem eles, é o fundamento da responsabilidade. Ser moral não significa ser bom, mas exercitar a liberdade e responsabilidade como autor ou ator na escolha entre o bem e o mal. Existem legiões de chamados contemporâneos à responsabilidade. Variam desde os dizeres do Conselho Mundial de Igrejas, em 1948, sobre uma sociedade responsável, até o tema do Partido Republicano dos Estados Unidos, em 1994, de ato de responsabilidade pessoal no contrato com a América. Não há discussão completa de moral sem essa palavra abrangente de alto status. Responsável torna-se sinônimo de bom na ética, por agradável entre vizinhos, por profissional no mundo empresarial e por razoável e confiável em numerosos editoriais do jornal New York Times. Aparentemente, o remédio comum para os criminosos viciados em dependência do Estado, mães solteiras, pais que não pagam pensão alimentícia, adolescentes e candidatos à presidência do país é, para todos, mais responsabilidade. É curioso que poucas pessoas perguntam o que significa responsabilizar-nos por nossa responsabilidade, ou se a responsabilidade pode ser responsável pelo peso de todas essas expectativas. Parece que não. Primeiro, a noção de responsabilidade tem todas as marcas de um valor de pôr do sol, como o sol é mais colorido e apreciado na hora que está desaparecendo. Segundo, a novidade de sua importância atual deve fazer-nos parar. Antes do século XIX, a responsabilidade era vista como o fundamento da virtude, mas não era considerada em si mesma uma virtude. Somente à medida que as virtudes clássicas desapareceram é que tornou-se uma das poucas virtudes que ainda restam. Num panteão reduzido de virtudes, permanece como as virtudes modernas de tolerância. Terceiro, e mais importante, a noção de responsabilidade foi sobremaneira cortada de suas raízes, sem as quais está fadada a murchar e morrer. A responsabilidade moderna, em contradição às suas origens, é toda uma responsabilidade por e não responsabilidade a. Em outras palavras, os chamados modernos à responsabilidade colocam pesados fardos sobre nós. É-nos dito que somos responsáveis por nós mesmos, por nossa personalidade, por nosso corpo,
por nosso futuro, por nossa família, por nossa comunidade, por nosso ambiente, por nossa sociedade e pelo planeta Terra. Mas isso parece ainda mais sem esperança e injusto. Por um lado, muitas dessas coisas parecem maiores, mais complicadas e menos controláveis a cada ano. Por outro lado, não nos dizem mais em relação a quem somos responsáveis por esses fardos. Para as pessoas modernas, seculares, que amam a liberdade, a responsabilidade para com Deus está fora do quadro e a responsabilidade para com a sociedade está fora de questão. Assim sendo, quando nos sentimos sobrepujados, é mais fácil descartar completamente a responsabilidade. É verdade que a designação de irresponsabilidade assume um padrão de responsabilidade. É também verdade que, paradoxalmente, somente pessoas más têm boas consciências. Mas quando somos chamados à responsabilidade por coisas demais e irresponsáveis em relação a ninguém, a própria responsabilidade entra em colapso. Assim, vivemos numa época em que líderes tomam plena responsabilidade por seus erros e solenemente entoam que a responsabilidade para aqui, mas nunca admitem nem reconhecem qualquer culpa. Na prática, a responsabilidade parece pouco diferente da irresponsabilidade. Os que pregam a respeito de assumir responsabilidade num momento podem ser ouvidos dizendo ter posição de vítimas no próximo instante. Rejeitar uma responsabilidade impossível e recusar toda responsabilidade estão mais próximos do que muitos reconhecem. Em contraste com essa triste situação, a verdade do chamado oferece base profunda para a responsabilidade. No princípio era o Verbo, e em cada um de nossos começos houve uma palavra para nós. Cada uma de nossas vidas é, no cerne, relacional e relativa ao que ouvimos. Tudo que somos é um ouvir e um responder. Somos responsáveis, porque podemos responder. Entre a primeira palavra da criação de Deus e a última palavra de seu julgamento, o nosso modo de viver é a nossa resposta à palavra de Deus. Não há outro Deus senão Deus, e nenhuma palavra há senão a palavra de Deus. Não há modo de vida, exceto o modo de Deus de viver. Mas, por enquanto, nossa resposta depende de nós. Não somos forçados a dizer sim. Na verdade, como insistiu Kierkegaard, toda a sagacidade do homem busca uma única coisa: capacidade de viver sem responsabilidade. Jesus acrescentou depois de ensinar algo: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É claro que todos aqueles que o ouviram tinham ouvidos. É claro também que nem todos o ouviram. Sendo responsáveis, um dia seremos responsabilizados, se não no dia de hoje. O ministro de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, baseou toda a sua estratégia na máxima: aquele que disser a primeira palavra ao mundo será o certo. Mas ele estava errado. A última palavra é a palavra que conta. Conquanto possamos debater nossa liberdade de escolha, não há dúvida de que não existe a liberdade de não escolher. Os que rejeitam a primeira palavra de Deus jamais escaparão à sua última. O dia do juízo será um dia em que a responsabilidade volta para suas origens. Uma vez em nossa vida, a culpa vai parar onde ela deve ser colocada. No meio tempo, nós que seguimos a Cristo devemos carregar esta visão desafiadora da responsabilidade. Responder ao chamado é, por natureza, um passo adiante da responsabilidade. Responsabilidade é outro nome para obediência. Não temos a desculpa do silêncio displicente, do silêncio desajeitado ou do silêncio desesperado daqueles que não têm quem os chame.
Ouvimos o chamado, reconhecemos e assumimos nossa responsabilidade. Assim, parafraseando Shakespeare, onde para a culpa, ali estou eu. Nosso chamado é a esfera de nossa responsabilidade, mas não somos responsáveis ao nosso chamado. Somos responsáveis a Deus, e nosso chamado é o lugar onde exercemos essa responsabilidade. A responsabilidade do chamado não pode ser um chavão ou clichê. O significado da fé para a nossa sociedade, escreveu Kierkegaard, deve ser de fazer tudo que torne o homem eternamente responsável por toda hora em que vive, até mesmo pela última coisa que ele faz, pois isso é o cristianismo. Hoje temos de responsabilizar-nos de verdade em face da vazia bombástica moderna e numa época em que a responsabilidade pessoal está em baixa, enquanto os álibis estão em alta. Como sugere a história de Picasso, a responsabilidade é mais difícil quando somos anônimos ou invisíveis a todos, exceto a Deus. É fato que muito da moralidade tradicional era responsabilidade. Tanto os que fizeram a coisa certa quanto os que não fizeram o errado, muitas vezes agiram como agiram porque estavam sendo observados por outros. Sua moral era a responsabilidade através da visibilidade. É claro que as situações de anonimidade não são novas, mas para a maioria das pessoas, na maior parte do tempo, seus vilarejos e suas cidades eram pequenas e coesas o suficiente para manter o comportamento dentro de determinados padrões. Em pequenas cidades, ser vizinho era muitas vezes ser bisbilhoteiro, como nas cidades, muitas vezes, a anonimidade é sinônimo de libertação. Mas ainda permanece o fato: a moral tradicional estava intimamente ligada à responsabilidade para com a sociedade. Porém, no mundo moderno, a anonimidade cresceu nitidamente. O almirante Lord Nelson comentou que todo marinheiro é solteiro quando está além do Gibraltar. Mas o que mandava arrepios pela espinha das esposas e namoradas dos marinheiros no século XVIII agora levanta perguntas para todos, preocupados com o que é certo e o que é errado, pois grande parte da vida moderna é vivida além do Gibraltar. Grande parte de nós somos mais anônimos em maior número de situações do que em qualquer outra geração anterior na história da humanidade. Humanamente anônimos e invisíveis, temos de nos manter conscientemente responsáveis ao único observador, ou único ouvinte, ou sucumbimos à irresponsabilidade. Em suas cartas a Olga, Václav Havel perguntou: por que, quando estamos viajando sozinhos, com uma única parada, no segundo carro de um bonde sem condutor, de modo que ninguém consiga nos pegar deixando de pagar, nós ainda, embora quem sabe após uma dúvida anterior, colocamos a tarifa na caixa? Por que fazemos o bem, ainda que não haja vantagem pessoal no fazê-lo? Por exemplo, quando ninguém nos vê e ninguém sabe o que estamos fazendo. Havel argumenta que a resposta está em mais que a consciência e a criação. Somos seres humanos responsáveis, e a responsabilidade significa garantir a nós mesmos e estar por trás de tudo o que fazemos perante aquilo que estiver por trás da vida. Mas, novamente, Havel é especial. Para todos que se comportam como ele, há dezenas que não fazem, porque existem mais tentações num quarto de hotel em cidade distante do que em casa. Porque mais pessoas se esquentam pela internet que jamais perderiam as estribeiras em seu escritório. As viagens e a tecnologia são apenas duas das formas que a vida moderna nos lança do mundo de cara a cara para o mundo do impessoal e invisível. O que fazemos, então, quando ninguém a não ser Deus nos vê? É este o verdadeiro teste de nossa responsabilidade. A história em Gênesis de José e a mulher de Potifar mostra o chamado em ação.
Convidado pela mulher de seu patrão a dormir com ela, José estava completamente invisível aos olhos humanos. Naquele momento, ele estava sem pai, sem irmãos, sem um patrão, sem colegas que testemunhassem sua resposta. Mas sua resposta foi inequívoca. Como poderia eu fazer tamanho mal, pecando contra Deus? José não tinha observadores humanos, mas um observador lhe bastava, o único que vê. Dietrich Bonhoeffer declarou o mesmo em sua Ética. Quem permanece firme? Somente o homem cujo padrão final não é sua razão, seus princípios, sua consciência, sua liberdade ou sua virtude, mas que está disposto a sacrificar tudo isso quando é chamado para a ação obediente e responsável pela fé em aliança exclusiva com Deus. O homem irresponsável que procura fazer de toda a sua vida uma resposta à pergunta e ao chamado de Deus. Onde estão essas pessoas responsáveis? Na genealogia da moral, Friedrich Nietzsche descreveu a busca pela responsabilidade humana como a tarefa de colocar cabresto sobre um animal que tem direito de fazer promessas. Picasso, o amante, Ravel, o poeta-filósofo, e inúmeros outros que gostariam de cumprir suas promessas concordariam. Mas os que ouviram o chamado vão além. O que nos dá o direito de fazer promessas quando por conta própria somos frágeis seres humanos, seria melhor orar do que jurar? Somente com esta responsabilidade somos capacitados, não por direito, a fazer promessas que ecoam até mesmo na fraqueza, a aliança por trás do chamado. Você deseja permanecer firme e ser uma pessoa responsável? Alguém que procure fazer de sua vida inteira uma resposta à pergunta e ao chamado de Deus? Ouça Jesus de Nazaré. Responda a seu chamado.